Fala, contadores! Tudo bem com vocês? Pessoal, olha essa pergunta que eu recebi aqui lá no direct do Instagram. Não tenho tempo para estudar todo o conteúdo do exame de suficiência. Dessa forma, eu vou priorizar somente alguns assuntos. É possível ser aprovado assim, ou seja, estudando menos assuntos e aumentando a chance de ser aprovado? E a resposta é sim, e é exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Como nós aumentamos a nossa chance de aprovação no exame de suficiência estudando menos matérias. Fica parecendo aquele tipo de propaganda com relação a emagreça comendo McDonald's. Só que aqui tem fundo científico, aqui tem verdade envolvida. Quer saber mais? Então fica até o final para você sair daqui sabendo tudo sobre como aumentar as suas chances de serem aprovado no exame de suficiência estudando menos matérias, eliminando alguns assuntos que não são necessários para a nossa aprovação. Antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação tanto no exame de suficiência quanto em concursos públicos para contadores. Então se inscreve aqui nesse canal para você ser sempre avisado de novos vídeos, novas aulas, novos conteúdos dentro dessa temática. Exame de suficiência e concursos públicos para contadores. Vamos lá, Felipe. Como é que eu consigo aumentar a minha chance de ser aprovado no exame de suficiência estudando menos matérias? Bom, a primeira coisa é, bora fazer uma contagem rápida aqui de quantos assuntos nós temos no edital. No edital, eu fiz uma conta rápida, uma conta bem de padeiro mesmo, e cheguei a basicamente alguns números. Com relação à contabilidade geral, nós temos 47 normas de contabilidade geral. Mas essas normas não incluem todo o conteúdo lá da Lei 6404, ou seja, ainda falta a Lei 6404 inteira. Então nós temos aí, pelo menos aí, pano para manga para umas 60, 80 normas se a gente for incluir os conteúdos lá da Lei 6404. Auditoria. Auditoria nós temos 38 normas de auditoria. Contabilidade gerencial, nós temos 32 fórmulas de contabilidade gerencial. Quando a gente trata sobre análise vertical, índice de endividamento, prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, todos esses índices estão lá dentro da contabilidade gerencial, né? Estão lá no nosso edital de contabilidade gerencial. E são 32 fórmulas para você decorar e lembrar no dia da prova. Além disso, nós temos ética. Ética nós temos 6 normas, né? Temos a NBCPG 100, NBCPG 12, a NBCPG 01, a NBCPG 200, 300 e o DL 9295. Ética, nós temos 2 normas de ética, a NBCTP 01 e a NBCPP 01, fora a parte do Código Civil, que trata sobre a perícia. Enfim, se você somar todas essas normas aí, cara, fácil, você vai chegar em mais de 200 assuntos para estudar para a prova. Só que a prova não tem como cobrar todos esses 200 assuntos, né? Lembra, a prova tem 50 questões e são 13 disciplinas dentro dessas 50 questões. E muitas dessas disciplinas não fazem parte do currículo das faculdades de contabilidade, como por exemplo o português. Então nós temos ali um pequeno quantitativo de questões para um universo muito grande de assuntos. E o que isso gera? Gera que a banca não consegue abordar o edital inteiro. Isso é bom, porque se ela não consegue abordar o edital inteiro, ela começa a focar em pequenos pontos. Por exemplo, você já parou para contar quantos assuntos estão presentes em cada prova lá do exame de suficiência? Pega a prova agora do exame de suficiência 2023.1 e faz a contagem lá dos assuntos que foram cobrados. Eu fiz essa conta. Então, basicamente ali nós tivemos 34 assuntos diferentes. Ou seja, nós tivemos 34 normas cobradas, né, distribuídas entre todas as questões, sendo que no edital são 200, 300 assuntos diferentes. Ou seja, pouco mais de 10% do edital é que é efetivamente cobrado em cada prova. E essa tendência ela se repete em todas as provas do exame de suficiência. Se você fizer essa análise, como eu fiz e coloquei lá dentro do meu treinamento do Método 3R, que é o treinamento para o exame de suficiência, e onde lá nós aplicamos exatamente isso que eu estou falando aqui, foco nas matérias que são cobradas na prova, a gente esquece coisas que nunca foram cobradas e foca somente nas que são cobradas. Lá dentro eu mostro quais são os assuntos que vocês devem priorizar, quais são os assuntos que a banca sempre cobra. E por quê? É impossível para a banca do exame de suficiência colocar todo o conteúdo do edital na prova. E o que é que isso gera? Mais uma vez, assuntos que nunca foram cobrados. Quer um exemplo de assunto que nunca foi cobrado lá no exame de suficiência? CPC 10. CPC 10 nunca foi cobrado no exame de suficiência. Quer saber um outro assunto que raramente cai e que muitas pessoas ainda querem estudar, incluir nos seus estudos?
CPC 05. É uma norma importante para a vida real, claro, mas lá no exame de suficiência não é cobrado. Raramente cai. Eu não me recordo da última prova que cobrou esse assunto. E existem também assuntos que estavam no edital e que não estão mais. Como, por exemplo, as escolas contábeis, a evolução do pensamento contábil, lá na parte de teoria da contabilidade. Isso já foi cobrado, sim, até 2020, mas depois de 2020 isso foi eliminado do edital. Não cai mais. Pode ser que volte no futuro? Pode. Mas até a gravação desse vídeo, em maio de 2023, esse assunto não consta mais do edital do exame de suficiência. Ou seja, se não consta mais do edital do exame de suficiência, não precisa ser estudado. Então vamos lá, Felipe. Você falou que existe uma grande quantidade de assuntos que ficam de fora, certo? Mas existe uma tendência, existem assuntos preferidos que a banca sempre costuma cobrar? A resposta é sim. A banca do exame de suficiência tem seus filhos favoritos. Quais são esses filhos favoritos? Quais são essas tendências? Por exemplo, em ética, sempre vai existir pelo menos uma questão sobre o NBCPG 01, sobre o NBCPG 100, sobre o DL 9295. Ética, dificilmente uma prova não vai ter uma questão sobre a NBC-TP 01 ou sobre a parte do perito lá no Código Civil. A mesma coisa sobre o CPC 00, sobre operações com mercadorias, sobre o CPC 16, CPC 27, CPC 01. É impossível você encontrar uma prova do exame de suficiência que não tenha pelo menos uma questão nesses assuntos que eu falei aqui. E se a banca, a cada edição, diz pra gente, eu vou cobrar o CPC 01, o CPC 00, operações com mercadorias, CPC 16, se ela repete isso a cada edição, o que é que você vai fazer? Você vai fazer exatamente o que ela está dizendo. Você vai priorizar a sua energia, o seu tempo nesses assuntos. Não quer dizer que você vai estudar somente esses assuntos, mas a sua prioridade, a sua aplicação máxima de energia e de tempo vai ser nesses pontos. Depois que você dominar esses assuntos, é que você vai partir para outros assuntos que caem com menos frequência. Depois que você vai para esses assuntos. Muitos alunos cometem o erro do seguinte: eu tenho que estudar essa norma lá esquecida, sei lá, o CPC, sei lá das quantas, porque eu acho que essa norma é difícil e eu acho que nessa prova agora vai cair esse assunto. Mas isso está completamente enganado. O fato de você achar que aquela norma é difícil, ela até pode ser uma norma um pouco mais complexa. Mas isso não quer dizer que a banca vai cobrar ela, certo? A banca tem uma tendência específica. E qual é essa tendência? Ela sempre vem mostrando pra gente. Lá dentro do método 310 eu coloco exatamente qual é essa tendência. Então você tem que seguir essa tendência. Você não deve acreditar que algo que nunca aconteceu antes vai acontecer na sua prova, certo? Eu sei que nossa mente costuma nos trair, A gente começa a pensar, eita, nunca caiu esse assunto aqui, mas vai cair na minha prova que eu sei porque eu estou azarado. Não é isso. Isso não acontece. Certo? Na prova do exame de suficiência, a banca segue uma tendência. E é essa tendência que inicialmente a gente segue. Depois a gente parte para outras normas, Mas vamos priorizar o nosso tempo, a nossa energia nessa tendência, nessas matérias do nosso núcleo base que compõem o nosso estudo para o exame de suficiência. E tem um outro fator também, Quando você elimina matérias que nunca foram cobradas ou matérias que têm um edital muito longo, e que tem poucas questões na prova, como por exemplo auditoria. A auditoria tem 38 normas de auditoria e só tem 2 questões na prova. A chance de você estudar a norma que vai ser cobrada é muito pequena. Então, dentro do meu treinamento, a gente exclui isso. Isso causa 2 fatores. Primeiro, sobra mais tempo para você focar no que realmente tem uma maior chance de ser cobrado na prova. E segundo, no dia da prova você não vai perder tempo tentando responder essas questões, como por exemplo auditoria, como por exemplo contabilidade gerencial. E quando você não tenta responder essas questões, você deixa mais tempo para os outros assuntos, que são mais simples, mais diretos, mais fáceis de prever se vai cair ou não. Porque lembra, a prova ela é feita para não dar tempo. Se você partir com essa ideia em mente de que a prova é feita para não dar tempo, então você começa a filtrar assuntos que você deve estudar e assuntos que você não deve estudar. E assim que você consegue aumentar a sua probabilidade de ser aprovado estudando menos matérias. Focando na tendência, eliminando matérias com edital muito longo, mas com poucas questões na prova, o que dificulta muito encontrar uma tendência daquele assunto na prova. E fora que isso vai deixar mais tempo livre para você estudar e mais tempo livre para você responder questões lá de outros assuntos, como por exemplo contabilidade de custos, como por exemplo operações com mercadorias, que são assuntos que a gente sabe que vai cair,
e que sabe também que a resolução requer um pouco mais de tempo. Então você não entra em conflito na hora da prova. Eita, eu respondo essa questão aqui de cursos que eu já sei que eu estudei, mas eu sei que precisa de tempo, ou eu tento responder essa daqui de contabilidade gerencial, que eu não estudei, mas que eu sei também que consome muito tempo para responder a questão. Obviamente que você vai esquecer a parte de contabilidade gerencial e vai focar na parte de contabilidade de custos, porque você já fez o estudo direcionado, que você sabe exatamente o passo a passo para responder as questões de custos e sabe que aquele tempo ali vai ser um tempo aplicado na garantia do seu ponto naquela questão. Então é isso, pessoal. É assim que a gente aumenta a chance de ser aprovado. Estudando menos matérias, mas com foco, com forma objetiva, sabendo exatamente o que está sendo feito. A prova do exame de suficiência, ela não é uma prova difícil, só que ela requer estratégia para que você consiga vencê-la. E uma dessas estratégias é eliminar assuntos desnecessários e focar na tendência da prova. É assim que a maior parte dos meus alunos, mais de 70%, vem conseguindo a sua aprovação. E é isso que eu falo todos os dias lá no Instagram e aqui também no YouTube, Foque na tendência da prova. É isso que vai te fazer ser aprovado. Então, pessoal, como eu sempre digo, até a aprovação.